Ah, então vamos começar. Queridos, eu quero só ler um versículo com vocês. Lucas capítulo 10, verso 19. Já passo o pastor André, vai começar com o testemunho dele e depois eu toco daqui para frente. Se preparem, não durmam. A bispa vai fazer um café para mim aqui, você toma um café aí, não dorme. O que Deus colocou no meu coração para ministrar é forte. E eu creio que já a partir dessa vigília, alguns de vocês vão começar a ser usados já num patamar mais profundo. Amém? Lucas 10, 19 diz assim: eu vos dei autoridade, poder, para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Vou repetir. Eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Irmãos, Hebreus 13, 8 também diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Seja sincero comigo. Esse versículo, Lucas 10, 19, ele tem sido realidade na sua vida? Você já usa, você já se empossou dessa autoridade a ponto de expulsar enfermos, enfermidades, expulsar demônios? Porque se isso ainda não está acontecendo, ou se toda vez que você começa a caminhar nesse mover, o inimigo vem e te toca e te faz recuar, aí eu pergunto para você, por que você não está colocando isso em prática? Essa palavra é para hoje? Eu te afirmo que é. Os testemunhos que você vai ouvir hoje, todos eles são verdadeiros. Todos eles mudaram completamente no presente e no futuro da vida daqueles que foram alcançados. Mas essas pessoas foram alcançadas porque alguém creu e porque alguém pregou. A fé ela vai vir quando alguém pregar. Se você não abrir sua boca, se você não caminhar, se você não andar, se você não colocar em prática essa palavra, se você não crer, e ela precisa, irmão, essa palavra precisa ser verdade para você. Ela precisa surgir efeito na sua vida. Tem um monte de gente pregando igual papagaio, mas na vida dele não tem prosperidade. Na vida dele não tem autoridade. Ele não expulsa demônio, ele não cura ninguém. Então, quer dizer, isso hoje você pode dizer para Deus: Deus, se essa palavra é verdade, então eu quero que essa palavra comece a surtir efeito na minha vida. E esses testemunhos que nós começamos na vigília passada, essa série sobrenatural, que vai se transformar nesse outro livro, que é a continuação do Diário do Profeta, é muito forte. Então vocês estão fazendo parte de um momento histórico. E eu quero dizer a vocês, essa sempre foi a minha oração. E eu quero que vocês aprendam essa oração. Diga: Jesus, eu quero viver no meu ministério milagres como no tempo dos apóstolos. Porque se Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, eu vou viver como no tempo dos apóstolos. Você só não vive isso se você não quiser. Está disponível. É como essa energia, essa internet, oi Rafa, que está aqui, ó. Agora, se você não acessar, você não entra. Tem um código aí. Para você entrar aqui hoje, você não teve que acessar um código. Então, é dessa maneira. Agora, saiba, é acessível, é para todos. E hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, né? Inclusive também, cada dia desse eu vou orar para que Deus, para ativar você. E também vou soltar alguns segredos, que são simples aparentemente, mas hoje eu vou engrossar um pouco o caldo. Na semana passada eu falei a questão do pregar. Se você pregar cura, vai acontecer cura. Se você pregar milagre, vai acontecer milagre. Se você nunca faz campanha de cura na tua igreja, ninguém vai ser curado. Se você não faz campanha de salvação, não chama os perdidos, não vai ter salvação. Agora, hoje eu vou apertar um pouco mais. Eu vou falar sobre a consagração. Alguém tem que pagar o preço. Então, pastor que não quer pagar o preço, ele não vai ser como Elias. Elias e Eliseu pegavam a causa das pessoas e falavam: cadê? Aqui, ó, meu filho morreu.
Ele não dizia. Os pastores de hoje em dia dizem assim, Deus sabe de todas as coisas. Elias não falou Deus sabe de todas as coisas. Elias falou assim, dá aqui para mim. Apresentou a Deus. Então está faltando pastor hoje em dia que pega o problema do povo e leva a Deus e fala assim, eu quero que... Aqui, ó, a ressurreição nisso aqui. Entende ou não? Senão você vai ser aquele pastor que vai falar, Deus sabe todas as coisas. Deus sabe todas as coisas. Né? Então é isso. Em nome de Jesus. Agora, para você ter essa autoridade, para você ter esse poder, tem que buscar. Você, acredite no que eu estou te falando, você já é diferente. Porque você está aqui na vigília, você está buscando, você já está 1000 passos na frente. Agora é pegar a chave certa, e começar a colocar isso em prática. E saiba que o diabo não quer. Mas o que importa a voz do diabo quando você ouve do céu, este é meu filho amado em quem eu tenho prazer? Erinaldo, depois, por isso que o pai falou antes do diabo. Quando Satanás vem em Mateus 4, é forte, irmão. Quando em Mateus 4, Erinaldo, o diabo veio falando, se para você, Satanás. Comigo não tem se, o pai já falou que eu sou. Quando o pai falou que eu sou, o se do diabo, o que me importa? Entende ou não? E quando eu falo o si do diabo, pastor Erinaldo, não estou falando só o si do diabo. Estou falando do diabo, da secretária do diabo, do time todo. Não importa se ele vem, se ele quer pegar o filho, a esposa, o marido, o chefe, seja o capeta que for, para mim, entende ou não? Porque você tem que entender, às vezes ele vai até se transformar em anjo de luz. Vai vir lá, você está achando que é irmão da igreja, mas está cheio de capeta. Toda tentação do diabo começa colocando a dúvida. Satanás ataca quem tem dúvida. Agora, quem ouviu o pai antes, esse é meu filho, acabou, irmão. Você vai ficar com a voz do pai? Jesus não disse, o pai não disse, Jesus, se você é meu filho, desce as águas do Jordão. Não, ele falou, você é. Acabou. Amém ou não? Então diga assim, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou e pronto. Eu vou caminhar no sobrenatural e ponto final, acabou. Acabou. E isso faz uma diferença. Porque, irmão, sabe para que Deus trouxe você nessa vigília? Para você sair do estado de potencial. Irmão, eu não quero ter potencial. Ai, como o Erinaldo tem potencial. Olha, esse aí seria de uma grande igreja. Olha, mas ele é um potencial. Eu tenho gente, amigo, que ele já visitou, pastor Erinaldo. Ele visitou a igreja do Maldonado, do Luiz Hermínio, a minha, a sua, a da igreja da família lá do outro, lá, como é que chama lá, o São José dos Campos. Irmão, pega o que Deus deu para você, meu amigo, e começa, e vai fazer o que Deus te chamou, e deixa os outros cuidar da vida dele. Você tem que ter paternidade, você tem que ter exemplo, você tem que buscar crescer. Mas, meu irmão, quem quer ser tudo nunca vai ser nada. Faz o que Deus te chamou. Pega o manto do avivamento, gruda nele e vai até o final. Você vai ver que bênção que Deus vai fazer na sua vida. Todo homem bem-sucedido, você vai ver. Ele não tem tempo para perder com coisas dos outros. Vê se o Davi Miranda perdia tempo com os outros. Ele estava lá, irmão. O nego fala, não importa, ele estava lá fazendo dele. Vê se o Zé Hélio está preocupado que nós estamos fazendo vigília aqui agora. Ele está cuidando dele. Vê se o Manuel de Melo estava preocupado. Então, entende isso? Cada um tem que cumprir o chamado daquilo que Deus te entregou. Amém? Então, a importância do testemunho, presta atenção, e com isso passo a palavra ao pastor André. A importância do testemunho é que quando eu testemunho, Deus faz de novo. Então, quando Deus colocou essa série aqui, Ele está dizendo para cada um de nós, eu quero fazer tudo isso de novo. Vocês querem? É isso que Deus está falando. Segundo, quando eu testemunho, Deus é glorificado. Quando eu testemunho, o diabo é envergonhado. E quando eu testemunho, eu acendo, eu ligo a fé de alguém para que essa pessoa seja
abençoada. E quando Deus me deu esse livro, Erinaldo, o que Deus falou para mim foi o seguinte: eu farei com que pessoas... Porque esse livro já começou aqui. Ele não está escrito, mas ele já começou. E Deus falou para mim, eu farei com que pessoas... Guarde isso, porque isso já vai ser... Se é de Deus que eu estou falando, pelo menos 5 pessoas vai escrever que é confirmação isso que eu vou falar agora. Se isso que eu estou falando é de Deus, ou 7 pessoas, no mínimo, vai confirmar. Deus já falou para mim, Erinaldo, assim, pessoas que tinham esse chamado, que criam nesse sobrenatural, que têm esses dons, têm esses acessos, mas que, com o decorrer do tempo, ficou cercado de gente incrédula, ficou cercado de perseguição, e aí a pessoa se retrai. Só que é igual a águia que estava vivendo com a galinha. Mas quando as águias começaram a voar no galinheiro, ela começou a sentir vontade de voar. Então esse é o mistério. As pessoas que começarem a ler esse livro, as pessoas que começarem a ouvir esse testemunho que nós vamos soltar aqui agora, o que vai acontecer? Vai acender o que você já é. E aí, quando você olha o outro, você diz, não, está acontecendo na vida dele, eu já vi isso acontecer comigo, você diz, é isso aí que eu quero, e eu vou para cima. Então, esse é o mistério. Amém, queridos? Eu vou passar agora já para o pastor André, entrego toda essa direção desse culto ao Espírito Santo de Deus, que ele cubra e nos livre de toda retaliação e que o Espírito Santo se mova de maneira gloriosa. Tem alguém aí que confirma isso que eu falei? Tem alguém que confirma? Se tem alguém aí, escreve aí, confirma em nome de Jesus. Pastor André e pastora Fabiana, está na mão de vocês aí o primeiro testemunho, e aí depois eu já sigo por aqui. Olha a Eliane confirmando. É com você, pastor André. Glória a Deus. Alexandre, obrigado. Apóstolo, antes de eu contar o testemunho, eu quero desde já profetizar. E da mesma forma qual Deus fez sobre a minha vida, fez sobre a minha casa, eu profetizo que Deus irá fazer sobre a casa desse meu irmão, dessa minha irmã, que está nessa vigília, nessa noite. Amém? Apóstolo, eu agradeço por essa oportunidade de trazer o que Deus fez sobre as nossas vidas. Na verdade, na vigília passada, presencial em São Miguel, Deus me fez lembrar o que Ele tinha feito sobre a vida da Eduarda, sobre as nossas vidas. Por quê? Porque foi aniversário da Eduarda e nós estávamos na igreja, na vigília. Então, durante a vigília, Deus me trouxe a lembrança. E eu glorifico a Deus por tudo que Deus fez sobre as nossas vidas, sobre a minha casa e por tudo que Ele tem feito. A verdade é que um período da minha vida eu estive afastado dos caminhos do Senhor. Um período da minha vida eu decidi a caminhar com as minhas próprias pernas. E quando alguém decide a sair dos caminhos do Senhor, aparentemente tudo parece que está indo bem no início. Mas, depois de um certo tempo, nós passamos a enfrentar a realidade. E a realidade é que é impossível uma pessoa se afastar dos caminhos do Senhor e ter uma vida feliz, e ter uma vida próspera, e ter uma vida saudável. Então, com o decorrer do tempo, onde eu estive afastado dos caminhos do Senhor, os problemas começaram a vir. Começaram a chegar os problemas sobre a minha vida. Eu comecei a pagar o preço por uma decisão a qual eu tinha tomado no passado. E é aquilo que o Senhor sempre fala conosco. O diabo, ele sempre nos cobra o pecado sempre nos cobra um preço maior do que nós estamos dispostos a pagar. Então, quando eu pequei, decidindo sair do caminho do Senhor para trilhar o meu caminho, então o preço a qual eu comecei a pagar por eu ter tomado essa decisão foi um preço mais alto do que eu estava disposto a pagar. Então, com isso, começou a vir os problemas sobre a minha vida.
entrei para o vício da bebida, né? Meu casamento começou a ir por água abaixo, por falta da presença do Senhor, né? Tive alguns livramentos de morte, né? Porque quando nós andamos fora do caminho do Senhor, nós começamos a pisar num campo minado, né? Onde o inimigo sempre está ali criando uma situação para tragar as nossas vidas. E a verdade é que foram 5 anos afastados do caminho do Senhor e 5 anos de luta, 5 anos de derrota, 5 anos de fracasso, 5 anos aonde eu via a minha vida ser destruída, mas não tinha forças para reagir, para retomar os caminhos do Senhor. E com isso eu trabalhava à noite, e uma certa noite Deus usou a sua vida através do programa da musical, ali na rádio musical, onde o Senhor falou muito forte ao meu coração. A pastora Fabiana, na época, Fabiana estava grávida, tinha ganhado a Duda, e ela havia nascido com um problema no braço, ela teve complicação no parto, e ali teve lesão de plexo. E ali o Senhor falou comigo ali, através da programação, como se o Senhor já me conhecesse, sem o Senhor nunca ter me visto. E o Senhor foi falando o problema a qual nós estávamos passando com a Duda dentro de casa, como se o Senhor já conhecesse a situação toda. Deus foi mostrando para o Senhor, né? E então aquilo mexeu muito comigo, e isso foi numa terça-feira, e quando foi na quinta-feira, então eu decidi ir até a Celso Garcia, onde nós tínhamos a nossa sede ali, e ali novamente Deus usou a sua vida para falar o que havia sido falado no rádio. E o que o Senhor tinha falado no rádio? Que Deus estava mostrando a ti uma criança que tinha um problema no braço, aonde não tinha o movimento do braço. E era justamente o que nós estávamos vivendo, devido a Fabiana ter tido complicação no parto. A Duda nasceu com esse problema de lesão de plexo. E quando eu cheguei ali na Celso Garcia, Deus usou o Senhor para falar exatamente as mesmas coisas a qual o Senhor falou no rádio há 2 dias atrás. E aquilo foi muito forte, porque eu estava meio incrédulo e o meu coração duro, né? E eu lembro que quando o Senhor começa a falar no altar, aparece até um outro homem com uma outra criança, porém essa outra criança, ela já tinha feito a cirurgia no braço. E o Senhor falou assim: eu vou orar por essa criança, mas não é essa criança que Deus me mostra. E para você saber que é Deus falando com você, você veio para a igreja nessa tarde dizendo que quando saísse daqui, você iria resolver uma situação, e Deus está falando para você não ir resolver essa situação. Então, quando o Senhor falou dessa forma, eu tive convicção que era comigo, por mais que o meu coração estava duro, por mais que eu não quisesse subir ao altar para dizer que aquela situação era comigo. Foi muito forte, então eu acabei subindo até o altar e ali falando com o Senhor o que Deus tinha falado já através do rádio, e o Senhor estava confirmando ali no altar. Então, quando nós chegamos na igreja, a Duda tinha 3 meses de nascida e o braço dela não tinha movimento nenhum,
e ela fazia tratamento no Hospital das Clínicas. Já tinha recebido até uma guia para que pudesse fazer uma carteirinha como se ela fosse deficiente, só que nós não aceitamos aqui. E com o decorrer dos dias, dos cultos que a gente começou a participar, e aí Deus foi te usando, o Senhor sempre orava. E eu lembro que em uma das últimas consultas com a pastora Fabiana tinha no Hospital das Clínicas, para passar ali por uma consulta e decidir se seria feita uma cirurgia ou não. Porém, mesmo que fizesse a cirurgia, não era garantia nenhuma dela ter os movimentos novamente. E para a honra e glória do Senhor, a pastora Fabiana chegando lá, Deus fez com que a Duda mexesse mais o braço, que ela não tinha movimento, do que o próprio braço, que ela não tinha problema nenhum, né? Eu vou passar a palavra para a pastora Fabiana, para que ela possa falar, porque eu até me emociono todas as vezes que eu toco nesse assunto, porque é uma experiência com Deus muito marcante na minha vida, aonde Deus havia marcado aquela situação para trazer uma transformação para a minha vida, para o meu lar. E então, assim, é muito forte. Eu vou passar para a pastora Fabiana contar os detalhes. Nas paz, boa noite. Pela medicina, a Duda ela rompeu todos os nervos do pescoço que levam o movimento para o braço, e pela medicina, com a cirurgia, ela mexeria só a ponta dos dedos para ajudar a pegar um copo, pegar alguma coisa, mas aquele braço ele seria praticamente imóvel, morto do punho para cima, e ela ia movimentar somente a ponta dos dedos após a cirurgia. E se voltasse, porque não tem ligação nenhuma. E quando o apóstolo orou, uma semana, eu olhando ela no berço, que eu ficava prestando muita atenção nela, e eu olhando ela no berço, ela mexeu a ponta dos dedos. E aí eu falei, ninguém acreditou, e aí todo mundo ficou no berço esperando, enquanto ela dormia, e demorou umas 2 horas, aí ela mexeu de novo. E conforme a gente ia nas fisioterapias, cada vez o movimento ia voltando mais. E da última consulta que eu fui, que já era para cirurgia, o médico falou, eu não sei o que aconteceu. Não tem ligação nenhuma. Todos os nervos do braço da Duda são rompidos. Não tem nenhuma ligação com a coluna cervical. E para a honra e glória do Senhor, ela mexe o braço, ela mexe os dedos, ela faz tudo normal. O Senhor só deixou uma marca, o braço dela é mais fino devido ela ter ficado 4 meses sem mexer, e o Senhor deixou a marca ali para ver que ali aconteceu um milagre. Para a honra e glória do Senhor, eu glorifico a Deus pela vida do apóstolo e por tudo o que aconteceu através da vida da Eduarda. Foi a minha conversão, porque foi algo que eu vivi, que eu tenho vivido, e tanto é que ela sente dor no pescoço até hoje, porém o braço mexe normal, para a honra e glória do Senhor. Quem pode aplaudir Jesus bem bonito? Que coisa tremenda. A gente está sentindo aqui a emoção, sentindo aqui a presença de Deus, né? Na voz de vocês. Louvado seja Deus. Se alguém está aqui nessa live e precisa de cura, Deus te toque e te cure. Isso é o que foi dito aqui em Hebreus 13:8. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E na aflição que nós fomos afligidos e fomos curados, agora Deus nos usa para abençoar outros, para curar outros, para fazer milagre na vida de outros. E é isso que está esse manto de Deus sobre a vida de vocês, viu? Eu glorifico a Deus. Hoje o pastor André, a pastora Fabiana, pastoreiam nossa igreja de São Miguel Paulista, uma igreja linda que está crescendo muito, e nós estamos muito felizes, em nome de Jesus. Parabéns, viu, filhos? Deus abençoe. Amém. Deus abençoe.
Vamos então agora para os demais testemunhos. Deixa eu marcar aqui. Glória a Deus. Bom, a partir de agora nós estamos entrando também pelo Instagram, @apóstolo André Fabiano, ok? E estamos ao vivo aqui para a vigília de avivamento. E nós estamos tomando conta desse trabalho glorioso que é essa série sobrenatural, onde nós estamos contando testemunhos nesses 16 anos de ministério, onde Deus tem operado sinais, maravilhas e prodígios. Vamos lá. Depois desse mover aqui, eu vou orar por você que quer ser usado por Deus em milagres, em curas e em poder de Deus. Eu quero começar hoje esses testemunhos, como Deus me falou, que muitos aqui serão levantados para ser operadores de milagres. Eu quero começar hoje contando uma vigília que nós fizemos no Vitória Hall, em São Caetano do Sul. Nós ainda não tínhamos igreja em São Caetano. Eu estou colocando algumas pessoas no mute aqui, tá? E por que eu estou dizendo isso? Pastor Erinaldo está aqui no Instagram comigo. Deus abençoe. Estou achando um melhor fundo aqui. Perdão. Glória a Deus. Agora sim. Por que eu estou falando isso? Um beijo aí para o neto da Castorina. Lindo, lindo esse menino. Te amo. Beijo. Presta atenção. Nós fizemos uma vigília em São Caetano, no Vitória Hall. Nessa ocasião cantou Marcela Aguiar, aquele Robson Monteiro também, que foi daquele programa Fama, se eu não me engano. Teve também o apóstolo lá de Portugal que pregou. E eu estava orando, tinha ali umas 2, 3 mil pessoas nessa vigília. E eu estava orando, né, com uma grande expectativa para essa vigília. E buscando em Deus direção e sensível ao Espírito para saber o que Deus queria fazer naquele lugar. E nesse dia, isso é uma coisa que eu quero dizer a vocês. Irmãos, quando você for fazer algo para Deus, seja o culto que for, gere expectativa. Gere expectativa. E fique sensível à voz do Espírito. Nesse dia, imagine, a vigília ia começar às 11 da noite. Mas o Senhor me acordou por volta das 5 ou 6 da manhã. E Deus falou assim para mim: hoje eu vou curar uma pessoa que é surda nessa vigília. E Deus me disse assim, dobre atenção. Deus falou assim: quando você pegar o microfone, você vai falar para as pessoas que tem uma pessoa lá que é surda de nascença. E que essa pessoa surda é surda por conta de um espírito, de um demônio que deixa essa pessoa surda. E Deus me disse: você vai pular, você vai dar um pulo no altar. Você vai avisar antes, porque senão eles não vão crer. E quando você bater os 2 pés no chão, você vai quebrar essa macumba. Essa macumba vai ser quebrada. Esse demônio vai manifestar e essa pessoa será curada. Agora,
já que estamos falando aqui sobre operações de milagres, se você não for ousado, se você não for doido, se você não tiver disposto a fazer o que Deus manda, se você não tiver totalmente dominado por Deus, como que você faz um negócio desse? Agora, Deus me disse assim, pastor Marcelo, Lucas 10:19, eu vos dou poder para pisar serpente e escorpião. Amém? Então eu pedi para as pessoas na vigília darem as mãos, e eu disse isso. Quando eu pulei, bati o pé no chão, uma pessoa gritou endemoniada no meio da multidão e caiu. Quando nós fomos até ela, então notou-se que ela era surda de nascença. Os parentes estavam com ela. E ela voltou a falar. Você sabe quando um surdo volta a falar, volta a ouvir, para falar ele tem problema na fala, ele vai falando bem devagar. Mas foi assim uma coisa extraordinária. O que eu estou querendo dizer para você? Seja sensível ao que o Espírito Santo quer fazer. Porque você pode ter a hermenêutica, a homilética, você pode ter tudo. Um milagre. T.L. Osborne conta que, através dos milagres que Deus usou ele numa campanha na África, os pastores disseram assim, mais pessoas se converteram em 4 dias dessa campanha do que em 40 anos que nós estávamos pregando. Então, veja, os sinais são para hoje. Deus quer fazer hoje. Eu fui pregar na vigília, na Renascer em Cristo. Você sabe que é difícil pegar na Renascer em Cristo, a maioria dos cultos deles é só ele. Então, foram 3 vigílias. Pregou eu, o apóstolo Estevão Hernandes e o Marco Feliciano. Cada vigília, os 3 pregavam. Pregava o apóstolo Estevão primeiro, eu segundo e o Marco Feliciano fechava. Em uma dessas vigílias, Deus falou para mim a mesma coisa. Você vai dar um pulo no altar. E quando você bater o pé no chão, tinha lá umas 5.000 pessoas nessa vigília. Deus me disse, eu vou jogar de cara 12 demônios no chão. De cara. Irmãos, quando nós pulamos, 12 demônios caíram no chão, começaram a gritar. Inclusive, gente que era obreiro. Não pense que cargo de obreiro te livra de ficar endemoniado, não. A Elizabeth estava em uma dessas vigílias. E enquanto eu fui pregando a mensagem, nós não precisávamos expulsar o demônio, Márcia. Enquanto nós íamos pregando, os demônios iam gritando e saindo. Gritando e saindo. Gritando e saindo. Levante a tua mão. Eu profetizo sobre a tua vida autoridade. Para que quando você comece a pregar, demônios saiam. Pessoas sejam libertas. Pessoas sejam curadas. O mover do último tempo vai voltar. Um avivamento extraordinário e sobrenatural. Mas se você ficar preocupado com o que os outros vão achar, o que o teólogo vai dizer, o que o religioso vai pensar, você acha que lá tinha, sei lá eu quantos pastores, você acha que eles me amavam? Eles não me amaram, eles estavam com raiva de mim, porque eles estavam dizendo assim, porque os que não são de Deus, porque o que é de Deus, o que é do reino, ele ama ver Deus operando, porque ele não está preocupado com o reino dele, ele está preocupado com a obra de Deus, ele está preocupado em ver vidas sendo abençoadas. Agora eu vou contar um testemunho para você glorioso. Eu vi Deus operar maravilhas no rádio, na rádio musical muitas vezes, mas esse dia foi tremendo. Naquele dia do programa na madrugada, Deus me toma no meio da oração e me diz que tinha alguém que estava ouvindo e que tinha alguém junto da família, que 2 pessoas que tinham um problema de surdez em um dos ouvidos
eu acho que era ouvido direito, seria curado de surdez. Então liga uma irmã, chamada irmã Margarida, nunca vou esquecer o nome dela. Uma senhora da Zona Sul, se eu não me engano, muito educada, uma mulher de Deus. Depois ela foi na igreja testemunhar, foi uma coisa tremenda. E o marido dela, irmão Leno, chamava Nelson. Só que, e ela entrou e contou, ela falou, meu marido está surdo, ele teve um tipo de um câncer, e esse câncer ele ficou como gelatinoso. E esse câncer foi vindo, então eu nunca vi uma cena daquela, irmãos. Lógico que eu fui ver depois, ela foi me contando, eu estava no rádio, então não via. O que aconteceu? Esse câncer foi tomando o lado dele assim, o olho estufou para fora, e esse câncer foi estourando tudo que tinha. Problema, todo o sistema auditivo foi estourando tudo. E ele não ouvia. E eu falei, então nós vamos orar. Nesse dia Deus curou 2 pessoas da mesma coisa. Mas esse caso me chamou mais atenção por causa dessa forma. E esse homem, aleluia, eu disse assim, então nós vamos orar agora. E se Deus está falando aqui, nós vamos pôr ele no telefone e ele vai ouvir. E ele vai ouvir. Quando eu comecei a orar, meus irmãos, eu vi uma luz, uma mão branca, linda, num formato de luz. E como um furo no meio, como se fossem as mãos cravejadas de Jesus. E eu vi nessa visão que essa mão tocava no ouvido, no lado aqui, no ouvido deste homem. Quando eu tive essa visão, eu tive plena certeza, plena convicção de que Jesus o tinha curado. Chamei a irmã no telefone. Depois eles foram na igreja. Agora escuta isso. E ele começou a falar. E ele começou a ouvir. Desse ouvido que ele não escutava. E conversamos. E foi um chororô, uma coisa tremenda, uma glória. Depois ele foi na igreja, nós oramos juntos. E eu disse para ela, vai no hospital. E ele tinha consulta. Chegaram no hospital. Dobre atenção se você vai dormir. Chegaram no hospital. A médica fez os exames, chamou a esposa dele, a chefe da equipe do hospital, e falou assim, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu nunca vou esquecer isso na minha vida. Eu estou falando isso em nome de Jesus. Pastor Erinaldo, pastora Renata, querida, essa mulher disse assim, pastor Erinaldo, a chefe, eu estou falando de uma médica, não estou falando de uma pastora. Ela disse assim, Margarida, o Nelson está ouvindo desse ouvido. Perfeitamente. E se você quer saber mais, ele está ouvindo mais desse do que do outro. Ela falou, só tem um problema. O quê? Não tem nada. O câncer destruiu o sistema auditivo dele. Ele não tem sistema auditivo. É impossível ele ouvir. E a dona Margarida disse assim, então, o que a senhora me fala? Ela disse, e eu não falo nada. Aí a médica, quando Deus quer, irmão, ele usa médico, porque tem crente que tem medo. Nós precisamos voltar aos cultos, pastor Erinaldo, pastor Renato, igual era o Manuel de Melo, que ele colocava 10, 12 médicos em cima do altar, operava os milagres e mandava os médicos ver, ateu, todo mundo. Labaxere anda culminácia. A chefe do hospital falou para ela, Margarida, seu Nelson, não era para você ouvir, mas o senhor está ouvindo. E ela disse, o que a senhora me disse? Ela falou, deixa eu dizer uma coisa para você. Milagre não se explica. Milagre se vive. E esse homem viveu com esse milagre.
Depois Deus o recolheu. Mas foi uma das coisas mais tremendas. Deus está falando para alguém aqui, pare de questionar Deus, querido. Milagre não se explica. Milagre se vive. Agora veja, se eu não tivesse sido sensível, o que falta a muitos pastores, profetas, você começa bem, daqui a pouco o nego começa a te engessar. O que falta nas igrejas hoje é dar ouvido ao Espírito que quer falar. E está acontecendo Apocalipse 3:20, eu estou à porta e bato, mas sabe, mas você diz, não pode, porque eu já tenho aqui, ó, uma liturgia, ó, é 3 hinos, aí canta fulana, canta. Eu não sou contra cantar, não, irmão, canta todo mundo. Mas quando o Pai falar, cala, todo mundo cala e deixa ele fazer. Xarabadacando equerrácia. O que eu estou dizendo, se eu não tivesse escutado a voz do Senhor, se eu não tivesse tido coragem para entender que era Deus, você precisa orar nessa madrugada pedindo 2 pares de ouvidos. Um natural e outro era esse que o Samuel ouvia. Samuel, Samuel. Oh, aleluia. Esse aqui, irmãos, vou contar um mais leve aqui agora, depois vou para um outro. Depois quero contar alguns financeiros também. Tem gente aqui precisando de provisão e está chegando provisão na sua casa. O pastor Reinaldo fez uma campanha. Eu disse que eu ia falar isso. Muitas vezes Deus me chamava para ficar trancado na igreja em jejum. Trancado, 24 horas, sem falar com ninguém. Só ouvindo palavra, orando e lendo. Se Deus te chamar para o particular, larga tudo, se tranque. Outra coisa que eu fazia muito. O culto terminava domingo, eu já ia direto para uma casa na praia ou um sítio, qualquer lugar. Ficava domingo a noite toda em oração, segundo o dia inteiro em jejum, terça-feira almoçava e vinha embora. Isso vai aguçar o teu espiritual. A primeira vez, pastor Reinaldo, que o pastor Baquim me deixou pregar depois que eu voltei para Jesus, eu fiz 21 dias de jejum para pregar um dia. Hoje em dia o pregador, antes de pregar, ele pinta o cabelo, compra sapato, manda fazer uma toalha com o nome dele, bota um lenço bonito. Não sou contra, tudo isso é maravilhoso. Mas não jejuou, não consagrou. Essa ministração que eu fiz foi quando eu conheci o Marcelo Aguiar. Deus me usou para falar acerca da filha dele que nasceu, que ele tinha dificuldade. O pai dele foi liberto e a mãe curada. Nesse dia, eu cheguei horas antes e comecei a orar cadeira por cadeira. Depois eu me escondi lá na galeria da igreja e passando horas orando antes do culto. Quando começou o culto, pastor Reinaldo, sabe o que aconteceu? Uma moça que tinha, a filha da irmã Yolanda, que tinha a perna torta e a coluna toda, andava torta, mancando. No meio do culto, essa mulher começou a gritar, porque se ouvia estralando os ossos e Deus colocando no lugar, sem ninguém orar, irmão, no meio da mensagem. Isso é importante, irmão, é importante. Eu fazia tanto jejum, pastor Reinaldo, que pode perguntar para o pastor Praça, ele falava assim para mim, André, Deus não quer sacrifício, não. Mas é porque era o meu chamado. Então escuta o que eu estou dizendo para você, o que Deus está te chamando é diferente do outro. Tem gente aqui que foi chamado para ser empresário de sucesso. Tem gente aqui. Agora, se você vai enfrentar Satanás, se você vai ser operador, vai caminhar no sobrenatural, você precisa estar pronto no sobrenatural.
Alabassuri alabai. E muitas vezes, entenda isso que eu vou falar agora. Atos 19 diz, e Deus, diga comigo, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Quando Deus queria, Deus usava as mãos de Paulo. Mas às vezes, pegava os lenços e os lenços curavam. Ah, o lenço curava? Não interessa, mas o lenço era dado. Porque transfere, lógico que transfere. Tem dia que Jesus vai curar só. Agora, tem outras situações que Deus pode te dar uma estratégia. Quer ver uma? Estou lembrando agora, pastor Rinaldo, essa é pesada. Para quem critica. Essa é pesada, Ale. Presta atenção nisso, como que Deus é que tem que comandar o negócio. Eu estava no rádio, Deus me dando revelação e tal. Depois fui para a igreja. Chega uma mulher desesperada, pastor Rinaldo. Falou, pastor André Fabiano, eu preciso de uma orientação em nome de Jesus. O meu marido estava ouvindo o senhor no rádio. Manifestou um demônio nele. E ele saiu violento. Foi para a rua. Prenderam ele. Levou para o manicômio. Está endemoniado. Os caras estão dando porrada nele. Estão dando injeção nele. Mas é demônio. E eu sei que é demônio, que eu vi manifestar. Isso já aconteceu. Só que ele está lá. Eu falei, irmã, pelo amor de Deus, vamos lá orar por ele. Ela falou, ninguém entra. Ninguém entra. Eu falei, Jesus de Nazaré, e agora? Deus falou, pega essa toalha ungida, ora, manda ela entrar, e na hora que ela encostar no homem, ele vai ser curado. Assim ela fez. Quando chegou lá, a loucura dele não era loucura, era demônio. Quando a toalha tocou, saiu e ele foi liberto para a glória de Deus. Agora o religioso vai dizer, ah não, toalha ungida não pode. Aí o religioso vai dizer, como que você está carregando a sua cama no dia de sábado? Ou seja, eles estão mais preocupados do que preocupados com a pessoa que está mal, que está enferma. Aleluia. Uma vez Deus pediu para eu fazer uma campanha, eu fazia isso muito, vou fazer um dia aqui na América. E pegando essas a gente levava as toalhas para o monte, pastor Rinaldo, 7, 8, 10 dias ali, orando. E interessante que muitas vezes eu via, nós pedíamos isso, falar assim, Deus, põe teu fogo nessa toalha, para que quando chegar na casa de alguém, ou alguém, se tiver demônio, vai queimar, se tiver enfermidade, vai sair, enfim. Pastor Rinaldo, eu estou na igreja de Santo André, um culto à tarde. Chega 2 irmãs. Era na rua Lituânia, em Santo André. Aí elas disseram assim para mim. Uma falou assim, olha, eu escuto você pelo rádio, Deus me tocou, eu não posso ter filho. E eu vim aqui porque eu creio que se você orar por mim, eu serei curada. A minha madre vai abrir. Falei, amém. E a outra falou assim, olha, eu tenho uma cirurgia, tinha uma coisa lá de 2, 3 órgãos que estava juntado, que precisava separar umas coisas, era um negócio doido lá. Quando eu fui clamar, só que eu tinha passado a noite no monte, pastor Rinaldo, orando. E na hora, Deus falou para mim, na hora, eu fui e peguei uma toalha para cada uma. Falei, ó, presta atenção, filha. Você vai dormir. Antes de dormir, você vai pôr essa toalha na sua barriga. Só isso. Só isso. Deus vai curar vocês. Um abraço, Deus abençoe. Irmãos, ela me olhou com a cara de desdém, de desânimo. Eu acho que ela queria dar um soco em mim.
Ela falou assim, o senhor sabe de onde eu vim? Eu falei, eu não sei, irmã, mas aqui costuma, por causa do programa de rádio, vem gente de tudo que é canto. Eu falei, eu vim de muito longe. O senhor só vai me dar essa toalha? Só. O senhor não vai me dar uma revelação? Eu falei, já está dada a revelação, é essa aí. E o senhor não vai orar por mim? Eu falei, já está orada. Irmão, essa mulher saiu as duas bufando. E eu até me senti mal, porque eu queria dar uma palavra melhor para ela. Deixa eu falar para você que tem chamado. Nunca faça nada para agradar os outros. Só faça o que Deus mandar, irmão. Nem uma vírgula para mais e nem para menos. Principalmente quando você é usado em dom. Aí eles começam a te cutucar. Mas o senhor não viu? Mas o senhor não... Não vi nada, não. Passado uns dias, pastor Erinaldo, as duas bonitas chegam lá novamente. Pastor, nós podemos falar com o senhor? Pode sim. Eu não sei se o senhor lembra de nós. Nós queremos pedir perdão para o senhor. Eu falei, por quê, minha irmã? É porque nós viemos de longe, pastor. Nós estávamos numa expectativa muito grande e eu não podia ter filho. E minha irmã e minha amiga não podia, tinha que fazer uma cirurgia séria. E nós pensando que o senhor ia orar por nós, pôr a mão na nossa cabeça, fazer qualquer coisa. O senhor pegou uma toalha, disse para pôr na barriga, dormir com a toalha. E mandou nós embora, não deu nem atenção para nós direito. E nós saímos daqui injuriada, pastor. Saímos daqui, nós não botamos fé naquilo não. Achamos que o senhor era mesmo um charlatão. Falei, fazer o quê, né, irmã? Se for para me apedrejar, entrar na fila aí, tem um monte aí, ó. Quem quiser fazer a obra de Deus, tiver medo de pedrada, de crítica, é melhor nem começar. O apóstolo Paulo disse, é melhor, me importa agradar a Deus do que aos homens. Porque se eu agradasse a homem, eu não seria servo de Cristo. Aí eu falei, tá bom, irmã, e aí? Aí, pastor André, que nós fomos. Aí eu fiquei olhando para aquela toalha, a única coisa que nós tínhamos, o que nós tínhamos a perder? Falei, vou fazer. Quando chegou de noite, pastor, eu pus a toalha, mas sem crer muito. Eu falei, o que aconteceu? O pastor começou a esquentar. Para resumir. Uma que veio, quando veio já estava grávida, Deus abriu a madre dela. A outra, de teimosa e incrédula, Deus já tinha curado. Mas ela foi fazer a cirurgia. O médico abriu, quando abriu disse, não precisava ter aberto, eu não sei como, não sei explicar. Era como se alguém já tivesse feito essa cirurgia nela. E elas vieram ali, testemunharam, e foi uma coisa grandiosa e gloriosa. Isso chama-se multiforme graça de Deus. Não significa que Deus só cura através da toalha, ou que Deus só cura através de uma palavra, ou que Deus só cura através de um manto, ou que Deus só cura através de um óleo ungido, ou que Deus... Não. Agora, a Bíblia diz que tudo é possível ao que querer. Se Deus colocar algo no teu coração fazer, faz. O problema é que nós somos medrosos. O que o outro vai fazer? O que o outro vai achar? O que o outro vai pensar? Mas Deus não vai cobrar do outro, porque Ele não deu nada para o outro, Ele deu para você. Ele deu para você. Deixa eu contar esse testemunho financeiro. 2 aqui que Deus falou para mim que vai entregar para você uma vitória financeira. Irmãos, isso eu preciso falar e quero honrar esse cara. Não era nem dele que eu ia falar agora, mas eu vou honrá-lo. Eu tive muitos parceiros e tenho até hoje, muita gente me abençoa. Eu tenho esse chamado, Deus me deu. Mas imagina, eu pagar 40 mil, 50 mil por mês de rádio. Eu tive um cara, pastor Rinaldo, que eu pensava que ele era um anjo.
O nome dele é Marco. Eu sei que ele tinha um filho chamado Davi, outro Daniel. Até hoje eu oro por eles, né? Depois eu descobri que ele tinha uma empresa ali na Berrine. Mas eu nunca falei, eu nunca tive com ele, pastor Rinaldo, pessoalmente. E esse camarada, irmãos, muitas vezes, quando a gente começava a ministrar oferta para pagar o rádio dia 1º, porque tinha que pagar dia 15. E era uma luta, irmão. Gente ligando, xingando, chamando a gente de ladrão, era uma luta. E eu só não desistia porque eu sabia que tinha muita gente para ser curada, para ser salva. E a gente ia ali levantando. E esse camarada, muitas vezes, não foi uma nem duas não, por anos, ele entrava por volta das 3, 4 da manhã e falava assim para mim: oi, companheiro. E eu falava: oi, companheiro. E ele falava assim: quanto está faltando para pagar o programa? E eu falava: falta 20. Ele falava: não precisa mais pedir. Amanhã está pago. Oh, meu irmão, que Deus... Não foi só ele não, teve ele, a Bispa Keren, o Gilberto, o Sidney e tantos outros também que... Deixa eu contar um testemunho para você, Rinaldo. Olha como que é lindo. Eu lembro que uma vez nós tínhamos que pagar. Era 64 mil. O companheiro dessa vez entrou acho que com uns 30. Teve gente que entrou com 1.000, com 5, com 2. Só que dessa vez estava tão apertado. Eu vou dar 2 chaves para vocês aqui. Dessa vez estava tão apertado, Rinaldo, que eu falei para os irmãos. Eu falei: irmãos, pega a moeda, pega a oferta, o que for. Vai no banco, na boca do caixa, irmão. Mas faz, porque senão nós vamos perder o programa. Rinaldo. E as irmãs fizeram isso, cara. Então entrou oferta de 1.000, de 5.000, de 10.000, de 20.000, mas entrou de 10 centavos, de 20, de 50, de 1,60. Irmão, quando chegou no dia, o cheque dado, ou cobria, permanecia, ou voltava e lascava tudo. E eu puxei aquele extrato, Rinaldo. Pega essa lição aqui agora, vocês. Eu puxei aquele extrato, irmão. E era grande, meu amigo. E quando eu comecei a ver, entrou exatamente os 64. Só que tinha 50 centavos, R$1, 70 centavos, 1,80. Deus falou para mim: tá vendo? A oferta do 20.000, sem esse que deu R$1, o cheque ia voltar do mesmo jeito. Ali Deus me ensinou que todos no reino é importante. Independente do valor. É igual gente que começa a crescer e acha: eu sou o maior dizimista da igreja. Você não é, não. Você só é maior se você der 20%. Você dá 10, você dá 10 igual ao outro. Não importa se da irmã é R$10 e o seu é R$10.000. Não interessa. É 10%. Seja simples. E dessa vez, vou contar um testemunho financeiro e vou orar por você. Rinaldo, já dava umas 4h40 da manhã, o programa terminava às 5, irmão. Eu não aguentava mais pedir oferta, não. E eu cansado, irritado. Tinha dia que era uma guerra tremenda. E aí eu tinha um pastor comigo na mesa. E o pastor falou assim para mim: pastor Rinaldo, poxa, bispo André, bem que o companheiro podia ligar agora, né? Quando ele falou isso, eu senti que o Espírito Santo não gostou. E eu olhei para ele assim: aprende isso aqui, irmão. E eu falei assim para ele: deixa eu falar uma coisa, irmão. Quem levantou essa obra foi Jeová, foi Jesus. E o dono dessa obra é o Senhor. Eu sou muito, não é pouco não, sou muito grato pela vida desse homem, desse companheiro. E sou mesmo até hoje. Mas se Deus não suprir essa obra, não tem quem supre. Irmão, parecia que eu acertei no bingo. Eu acho que o Espírito Santo só fez isso para me provar. Quando eu terminei de falar isso, o telefone tocou. Ele entrou e disse: não precisa mais pedir nada, estava pago. Mas antes Deus queria saber onde estava o meu coração.
Por que isso é importante? Porque tem gente, pastor Erinaldo, começa a crescer, aí depois que você tem unção, seu nome cresce, vai vir gente do teu lado, de recurso, de tudo. E às vezes você começa a se inclinar. Aí sabe o que Deus tem que fazer? Pedir o teu Isaac. Au! A obra é dele, a glória é dele. Agora, presta atenção. Mas quando você tem alguém que honra você, honre, ore e abençoe. Porque tem gente que nasceu para ter esse propósito tremendo. E glória a Deus por gente que tem esse coração. Isso é um ministério que a Bíblia chama ministério de socorro. Ministério de socorro. Se você tem esse ministério, isso é um ministério preciosíssimo. Socorro. Pessoas que vêm na hora da angústia, na hora ali do tudo ou tudo, e socorre o reino. Isso é lindo, irmão. Eu profetizo que nessa noite Deus está levantando pessoas que vão ter rádio, TV, internet, vão investir milhões para ganhar almas. Mas também profetizo que nessa noite Deus vai levantar novos companheiros, pessoas que têm um coração como esse homem, para chegar e dizer, olha, está aqui, ó. Quantas milhares de almas foram salvas. Se você quiser isso, Deus vai te dar. Por causa do coração desprendido desse homem. Uma vez, eu estava ali, faltava 16 mil e pouco para pagar o rádio. E esse homem, rapaz, o Gilberto. Sabe o que aconteceu, Erinaldo? Ele dormiu e nesse sonho Deus mostrou eu sendo atacado e lutando sozinho. E Deus falava assim, o meu servo está lutando e você não vai ajudar ele. E esse cara, Erinaldo, ele tinha empresa e por causa da empresa ele tinha um crédito alto, mas estava negativo. Então ele estava 20 negativo. Só que quando Deus deu esse terra nele, ele acordou e ligou. E falou, quanto falta? Eu falei, falta 16,5. Ele falou, tá pago. Então imagina, ele estava 20, foi para 36,5. Deus liberou um contrato para ele e colocou 250 mil na conta dele no outro dia. Irmão, isso é poderoso. Agora, deixa eu contar isso aqui para você. Deixa eu contar isso aqui para você. Ora baxeri alabarahaya. Ora manjo comanácia. Eu não vou me alongar muito hoje não, mas eu preciso te dar isso aqui. Irmãos, aquela madrugada eu pedi, eu clamei, eu tentei e não entrou. Talvez tenha alguém que está aqui hoje e está dizendo, apóstolo, eu fiz de tudo e não entrou. Eu quero dizer para você, ainda não é o fim. Aquela madrugada eu não consegui. Durante 4 anos, sei lá, 3, 4, 5 anos eu conseguia. Aquela noite eu não consegui. E ficou faltando 30 mil, pastor Erinaldo. O companheiro não apareceu. As entradas não entraram. E aquele dia, eu estou falando isso em nome de Jesus, eu fui dormir em lágrimas. Eu cheguei em casa me sentindo um derrotado. E a minha dor é que eu sabia que eu tinha muitos ouvintes que eram senhoras que não tinham condições de ir à igreja. Eu tinha gente que me ouvia em lugares rurais. Eu tinha gente que aquele programa era a igreja deles. E pessoas que se esforçavam todo mês para aquele programa não sair do ar. E eu fui dormir em lágrimas, meu irmão. Em lágrimas. Aquele dia eu não queria conversa com ninguém. Fui dormir em lágrimas, banhado de lágrimas, me sentindo um fracassado. E sem saber, na verdade, o que eu ia fazer no dia seguinte. Ali eu aprendi os Salmos 35. O choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer do dia. Acordei pela manhã com um pastor batendo na minha casa, no meu quarto. Entrou e falou assim, André, um irmão veio aí agora na porta,
deixou essa caixa de sapato para você. E falou que isso aqui foi um propósito que ele tinha feito com Deus, que assim que saísse ele ia trazer isso aqui para você. Irmãos, quando eu abri a caixa de sapato, tinha 30 mil reais em nota de 100, nova. Eu sinto o cheiro ainda. Eu nunca vi um negócio daquele. Deixa eu falar uma coisa para você. Não há Deus como o nosso Deus, que faz, que move, que pode e que é. Se Deus te enviou para um projeto, Ele provê, Ele vai junto, Ele é Deus. Esse Deus é o dono da obra. Talvez tenha alguém que está inseguro, Deus está dizendo, não fique inseguro não. Eu sou o teu sustentador. Eu sou o que te supre, eu sou o que te honra, eu sou o que te abençoa, eu sou o que te guarda. Eu tinha comprado uma rádio, comecinho do ministério. Tinha que pagar o transmissor que nós tínhamos trocado, pastor Irmãos. Aí a minha querida irmã Noemi Nonato me doou lá uns 100 CDs na época. Na primeira vez que ela foi se eleger. Aí olha a minha situação, pastor Renato. Eu vendia, eu fazia o programa de rádio, vendia o CD por R$10 e aí saía com o carro para entregar. Só o que gastar de gasolina que os irmãos... Tinha os irmãos que eram uma benção. Você tinha que ir na casa dele 10 vezes para achar ele, já gastou a gasolina, já não compensava nenhum. E aquele dia tinha que cobrir o cheque, irmão. E eu com o irmão Geraldo, irmão, naquele carro, irmão. Aí vai entregar o CD, a irmã, não, passa mais tarde. Aí é porque quem vê você abençoado, vê você, não sabe o preço. Tá entendendo o mistério? Aí chegava lá, pastor, minha mãe não deixou o dinheiro, não. E dando o horário do banco, irmão, e eu falo, Jesus. Você precisa ouvir Deus e entender. Quando você trabalha, você só trabalha. Mas quando você ora, Deus trabalha por você. Mas é aquela história que eu falo para você. Quando você fica pedindo para alguém empurrar o carro, a pessoa não vai parar para empurrar o carro. Mas se ela vê você empurrando o carro e ela vê que você está se esforçando, você não vai precisar pedir, ela vai com você. Eu estava lá, irmão, era o que eu podia fazer. Daqui a pouco, Reinaldo, eram umas 2 da tarde, Jeová falou assim para mim. Sabe quanto que você vai cobrir esse cheque, esse CDzinho de R$10 seu aí, para entregar para esses irmãos aí? Eu falei, quando? Deus falou, nunca. Eu falei, tá bom, então o que eu vou fazer com esse cheque que eu tenho que cobrir hoje? Deus falou, larga isso tudo aí. Dá esse CD para esse povo. E vai na casa da irmã Miriam. Falei, Geraldo, Jeová falou comigo. O que ele falou? Falou para nós parar de entregar. O cheque era dele ainda. Falou para nós parar de entregar. Falei, mas como que nós vamos fazer? Falei, não sei. Deus acaba de dar uma ordem na casa da irmã Miriam. Vamos na casa da irmã Miriam. Santo André. A que fez o logotipo da plenitude. O primeiro. Miriam Damasceno Cremão, mulher de Deus. A Márcia conhece ela. Aleluia. O Geraldo falou assim para mim, André, mas essa hora ela está trabalhando, eu não sei onde ela trabalha. Eu falei, mas nós sabemos onde é a casa dela. Vamos na casa dela, chega lá, deve ter um empregado, alguma coisa, pergunta e vamos, irmão. Deus mandou, vamos. Reinaldo, quando eu chego lá, pastora Márcia, pastor Marcelo, ela ali em Santo André, Jardim Rina. Quando eu chego, irmão, quem está na porta da casa jogando água assim na rua? A irmã Miriam. Quando eu encostando assim, a irmã Miriam falou assim, pastor André, foi de Deus eu te encontrar? Eu falei, é nada. Ela falou, foi sim, mas não dá tempo de falar agora não. Me segue aqui que eu vou lá no meu escritório, eu já te falo já. Eu falei, olha aí, Geraldo, o mistério já descobrimos agora. Bora. Aí ela foi.
Pá, e nós atrás. Ela falou, entra aqui que Deus mandou fazer um negócio. Quando eu entrei no escritório dela, ela sacou um talão de cheque. Segura essa. Ela sacou o talão de cheque, eu falei, nem cruza, tá, irmã? Ela falou assim, deu uma risada e falou assim, como é que você sabe? Eu falei, eu tava lá, irmã, entregando CD, Jeová mandou eu vir aqui, que você dá uma benção para mim aqui. Irmão, com esse recurso nós cobrimos o cheque. Sobrou. Nós estávamos morrendo de fome, que já era quase 4 da tarde. Ainda fomos no McDonald's, irmão, comemos gostoso. Levanta a tua mão e eu profetizo que Deus vai trazer providência. Deus vai trazer provisão. Eu não conhecia o que eram as conexões dos céus dele, mas Deus tem alguém que vai te abençoar. Receba em nome de Jesus. Não brinca com a minha fé não, irmão. Quando eu falar para você, faz. Porque eu não conheço Jeová de ouvir falar não. Abrimos a igreja da Lituânia. Tinha igreja de Sapopemba, abrimos Lituânia, Santo André. Rua Lituânia 310. Aí os pastores que abrem igreja, pastor novo, eles acham que é só pregar, eles acham que não precisa de dinheiro para a obra, não. É a doce ilusão do pastor. Se você não quiser, irmão, ter fé para levantar oferta, você nem abre igreja, irmão. Porque não é fácil não, meu amigo. Pregar é o gostoso. Aí chegou o dia, reverendo Erinaldo, de pagar o aluguel. E o pastor da congregação sempre tem no sonho da cabeça dele que eles acham que o presidente tem mais dinheiro. O presidente não tem mais dinheiro, não. Ele tem mais conta, irmão. Mais preocupação do que você imagina. É. Aí eu falei, ô meu filho, hoje é o dia de pagar o aluguel. Vamos lá na imobiliária pagar o aluguel de Santo André. Aí ele falou assim para mim, não, o boleto tá aqui, mas nós não conseguimos levantar tudo. Eu falei, como é que faz? Tem que pagar hoje, irmão. A obra não pode ficar envergonhada. Não, mas eu não tenho tudo, o senhor tem? Eu falei, não, eu não tenho não. E o que nós vamos fazer? Eu falei, o que nós vamos fazer? Nós temos que pagar, irmão. Eu falei, passa aqui que eu vou com você, nós vamos lá no banco agora. Ela falou, então o senhor tem? Eu falei, não, eu não tenho, irmão. Então nós vamos fazer o que no banco? Eu falei, eu não sei não, nós vamos no banco, irmão, em nome de Jesus. Porque não é no banco que tem que pagar? É. Então vamos para o banco. Chegamos no banco, o pastor auxiliar olhando para mim. Falou, isso aí tá doido. E Deus falou assim para mim, vai falando em mistério aí, fica aí no banco. Deus mandou eu ir para o banco, eu fui para o banco. Os outros falam que crente é maluco, eles não estão muito errados, não. E eu fiquei lá, Erinaldo. Para lá e para cá, o banco grande, lá na Marechal Deodoro, lá, agência 109, eu para lá e para cá. Pá. Aí Deus falou, vai. Daqui a pouco uma pessoa falou assim, você não é o André Fabiano? Eu falei, sou eu mesmo. Se não é você que tem um programa de rádio assim? Eu falei, sou eu mesmo. Você não está fazendo uma campanha para comprar umas cadeiras que você abriu a igreja? Eu falei, é. Eu falei, eu tenho uma oferta para entregar para o senhor. Eu falei, é nada. E você não vende uns kits de mensagem? Eu falei, vendo tudinho, tá tudo aí no carro. Eu quero um kit também. Eu falei, então é de Deus, vamos lá, no estacionamento, tome. Aí juntou mais um pouquinho. O irmão já olhou assim, eu falei, continua dando glória, irmão. E estamos conversando. Daqui a pouco, Erinaldo, uma mulher falou assim, você é o André Fabiano que eu escuto no rádio? Eu falei, sou eu mesmo. Você não acredita, eu fiz um propósito, não cumpri ainda. Foi de Deus contra o senhor aqui. Falei, foi mesmo. Me deu mais uma oferta, ficou faltando só um pouquinho. Aí o gerente era pastor da igreja Renascer, pastor Erinaldo. E eu sentei na porta, de frente com o gerente ali, naqueles bancos vermelhos que tem ali. E fiquei ali, né? E ele olhava, escrevia, olhava, me escrevia, olhava, me escrevia. E o pastor ansioso, né? Meio que incrédulo, querendo ir embora. Aí ele falou assim para mim, o Rogério, o gerente. Quer alguma coisa, né? Eu falei, não, ainda não, daqui a pouco. E ele escreve, vai, escreve, baixa, não sei. Daqui a pouco tá dando 4 horas da tarde já.
Ele baixou assim o óculos, pastor Irinaldo. E fez assim para mim, tava com a caneta na mão, fez assim pra mim. Eu falei, ô irmão. Ele falou, deixa eu falar uma coisa para você, pastor André. Você ficaria magoado se eu fizesse uma oferta no seu ministério? Eu falei, nada. E não precisa ser muito, não. É só um pouquinho que falta aqui, só para completar isso aqui. Aí você já paga aí. O pastor começou a pular, a chorar. O pastor que estava comigo. Eu nunca vi isso. Falei, agora você pula, né? Deus é Deus do impossível. E você quer que eu conte uma coisa para você? Deus quer fazer isso na sua vida, na minha vida. Mas às vezes nós não deixamos Deus fazer, porque a gente é tão cheio de planos, tão cheio de mistério. Mas Deus faz. Deus faz. Deus faz. Vou terminar com esse testemunho do Antônio Celso. Vou contar só isso do casamento e do Antônio Celso para nós terminarmos, para você descansar. Não adianta eu contar muita coisa, senão ficar muita coisa na sua cabeça. Eu quero que você come, mastiga. E se tiver alguma área da sua vida que dá para você aplicar isso, aplique. Aplique. Porque Deus está nos chamando para o sobrenatural. Amém? Nós fazíamos a vigília na sexta-feira, irmão. Sábado tinha casamento. A vigília era toda sexta. Então você imagina, eu fazia programa da meia-noite às 5, de segunda a segunda. Sexta-feira, alguém nosso ia para o rádio e nós fazíamos a vigília. Os cultos, os casamentos na igreja era sábado. E eu falava pro pessoal, ó, evita ficar chamando pro culto, pro casamento, muita gente ímpia, principalmente se for para subir no altar, porque vocês sabem que esse altar aqui, nós choramos nesse altar, jejuamos, consagramos, a gente dorme no altar, mas sempre tem os teimosos desacreditados. Irmãos, foram, o que foi, Eliane? Ganhei 4 salários para terminar a casa da minha mãe, olha que linda aí. Ô, glória. É assim, Deus põe dinheiro na conta. Oh, aleluia. Mistério de Deus. Quando eu testemunho, Deus faz de novo. Irmão, 8 casamentos seguidos. Começava o casamento. Eu subia no altar, quando chegava a hora de ler a palavra, começava padrinho caindo endemoniado. Gente caindo endemoniada. Mas era direto. Coisa de maluco, irmão. Às vezes não dava tempo de eu subir no altar. Eu entrava na igreja e começava a cair. Lá, que foi lá de Sapopema, sabe disso. A última vez foi engraçado demais. Pegaram um câmera católico. Aí o câmera, enquanto ele estava filmando de longe, estava bom. Aí eu abri a Bíblia assim para ler. Aí ele foi fazer um charme, veio do lado assim, né, para filmar mais perto. Irmão, na hora que ele veio do meu lado, o fogo que estava em mim partiu para cima do demônio que estava nele. E ele foi manifestando, caindo. Tivemos que interromper o casamento. Expulsamos o demônio. O menino aceitou Jesus. Foi a coisa mais linda do mundo. Quantos creem que Deus vai derramar um poder sobre a tua vida tão forte que só de você dar a mão, se a pessoa estiver endemoniada, ela vai ser liberta? Nós saímos das vigílias, pastor Irinaldo. Às vezes estava conversando no carro. Pessoa passava do outro lado da rua assim, ó, na calçada, caía no capô do carro. Caía na calçada da igreja. Esse é o tempo do poder e do mover de Deus ser tão forte na tua vida, que os demônios vão crer e vão tremer. Deus está te dando autoridade. Você vai ver se isso vai acontecer em São Miguel, aí em São Bernardo, aí nas nossas igrejas, aonde você estiver. Chame isso, clame isso, busque isso. Abalaga séria lá. Quantas vezes eu expulsei demônio pelo rádio, começava a dar atendimento ao vivo e a pessoa manifestava.
E eu amarrava e falava, você não vai desligar o telefone, você não vai machucar essa pessoa. E a pessoa gritava, o demônio saía e a pessoa era batizada depois com o Espírito Santo. Deus faz. Deus faz. Saímos da vigília, às vezes tinha vigília, terminava 8 horas da manhã, saímos da vigília, Rinaldo. Aliás, eu falo esse testemunho, eu lembro daquele pastelzinho que nós comia lá perto da sua casa lá. E aí os irmãos me levaram lá no Madalena, lá no Sapopemba, lá, me levaram. Ah, pastor, essa hora aqui já tem um caldo de cana e um pastel, né? Falei, não, é de Deus, vamos, bora. Aí fomos, é de Deus, isso aqui a gente sente falta na América, não. Pastor Rinaldo, eu tô quietinho, imagina, a vigília toda já cansado. Aí eu tô ali, irmão. Pedi o meu pastel. Daqui a pouco, uma mulher do meu lado desabou, uma gordona assim. Falei, sangue de Jesus. E a mulher começou a estremecer. E tinha umas polícias perto. E chamaram a polícia. E falaram, não, você me ajuda aqui a carregar a mulher aqui. Precisava levantar, quem conseguia levantar a mulher. Aí eles pegaram por uma mão, outro pegou na outra. E sobrou para mim pegar numa perna. Quando eu pus a mão na perna dela, Reinaldo, o bicho olhou para mim e fez assim. Manifestou na hora. Eu falei pro polícia, eu falei, pode soltar que isso aqui não é enfermidade, não. Isso aqui não é ataque epilético, não. Isso aqui é Satanás. Expulsamos o demônio no meio da feira. Aí já aproveitei, preguei, o povo aceitou Jesus, teve gente voltando, gente começou a chorar. O que Deus está falando aqui nessa noite? Oi, Fabi. O da Ive, né? Vamos deixar para semana que vem. O que Deus está falando para nós aqui nessa noite? Esse poder não pode ficar só em 4 paredes, é onde nós formos, no trabalho, na escola, aonde formos. O Senhor vai se mover e vai agir. Você crê nisso? E termino, querido, com esse que para mim foi um dos mais poderosos testemunhos que eu já vi. Quando o irmão, nós ainda tínhamos uma rádio comunitária, simples o programa, o meu programa era 1 da tarde. E eu estou fazendo o programa, e aí Deus fala assim para mim, você só vai falar em línguas agora. Imagina você fazer um programa de rádio e Deus mandar você só falar em línguas. E eu comecei a falar em línguas. Falar em línguas, falar em línguas, falar em línguas. De repente deu um estouro. Pum! Acabou o som, acabou a iluminação, acabou tudo. Minto. Antes disso, Deus me deu uma revelação e eu falei assim, você está me ouvindo? Você tem um câncer na garganta, do lado esquerdo. E Deus manda te dizer, não tire a sua vida, porque você está querendo tirar a sua vida. E Jesus quer curar você agora. Quando eu terminei de falar isso, estourou tudo. Nós tentamos arrumar, não arrumou, acabou o programa, fomos embora. No outro dia, está terminando aqui no Instagram, em 1 minuto e 55 eu já retomo, você já entra, nós vamos orar junto. No outro dia, 1 ou 2 dias depois, se eu não me engano, entrou alguém no ar e começou a falar com a voz assim, alô, aqui é o Antônio Celso. Como muitas vezes pessoas entravam assim para falar, é o diabo, blá, blá, blá. Na hora eu fiz assim pro técnico, eu falei, corta, arranca, tira. Só que ele falou, escuta. E realmente era um senhor querendo um atendimento. E ele falou, eu preciso contar um testemunho. Eu falei, então conta. E ele disse, o meu nome é Antônio Celso. Eu estou desenganado, eu estava desenganado por uma equipe de 9 médicos do Hospital Dr. Arnaldo Vieira de Carvalho. Tenho câncer na garganta. E como eu estava dando muito trabalho para minha família, naquele dia eu tinha decidido que eu ia pôr fim na minha vida. Porque eu não estava tendo mais vida, eu não conseguia comer, não conseguia sentir gosto de nada. E dando trabalho para minha família, aquilo que eu nunca quis é dar trabalho para minha família. Naquele dia eu subi para o meu quarto. Eu me emociono quando eu conto esse testemunho, porque depois eu tive... Isso ficou muito conhecido.
lá em toda a região lá de Sapopemba. Depois nós fomos para a televisão, esse testemunho foi para a televisão, muita gente se converteu através desse testemunho, muitas vigílias ele ia lá e testemunhava. E aí depois eu fui na casa dele, ele me mostrou todo o trajeto, né? E aí ele me disse o seguinte, estou encerrando aqui, pessoal, no Instagram e já reconecto. Ele falou para mim, eu estava determinado a tirar a minha vida. Quando eu subi para tirar a vida, ele falou que tinha um rádio ligado, era um rádio preto que ele me mostrou. E ele falou, e eu comecei a ouvir aquelas línguas estranhas. E aquelas línguas estranhas, eu lembro que os meus pais falavam quando eles iam numa escola dominical. E eu fui mudar, mas eu não conseguia, e eu fiquei ouvindo aquilo. E de repente você entrou falando que tinha alguém que estava com câncer e que ia tirar a vida, e era eu ia tirar a vida naquele dia, naquele momento, no quarto. E ele me disse assim, e aí eu comecei a te ouvir e senti algo em mim. Só que depois eu não entendi nada porque parou tudo, não teve mais nada, enfim. Por conta disso eu decidi não me matar. No outro dia, ele disse, no outro dia, eu tinha um exame cedo. Quando eu cheguei lá, fiz o exame como sempre, e os médicos começaram a rir para mim. E começaram a bater assim na minha mão e falar, você é um campeão, você é um campeão, você é um campeão. E eu lembro exatamente isso que eles falavam, e ele testemunhou dizendo, você é um campeão, você é um campeão. E eles, sem entender, eles disseram, olha, não tem mais nada, você está completamente curado. Ele falou assim, eu voltei para casa. Falou, eu não podia comer arroz, não podia comer feijão, não podia comer carne, eu não podia nada. Ele falou, eu já comi de tudo e eu estou totalmente curado. Esse milagre foi tão poderoso que esses médicos começaram a achar assim, não, isso pode ter saído de um lugar e ir para outro. E acharam que tinha ido para o pulmão. Quando foram ver o pulmão dele, esse cara fumou 4 maços de cigarro por dia durante mais de 30 anos. E o pulmão dele estava como de uma criança, de um bebê. Por quê? Quando Jesus tocou tudo. Mandaram essa documentação para os Estados Unidos e até hoje procuraram e ninguém consegue explicar esse caso, que foi um caso extraordinário. Antônio Celso. Nunca vou me esquecer. Nessa mesma época, uma mãe chega na igreja e o filho tinha nascido seus testículos. Nós oramos, uma pessoa, uma obreira entrou com a mãe, depois, né? A mãe foi no banheiro, e um dos testículos tinha nascido na hora. E eu fiquei assim, eu falei, poxa, mas Deus não é Deus de confusão, um nasceu, outro não nasceu. Falei, vai para casa que ele começou a boa obra, vai aperfeiçoar. Quando eu chego no programa de rádio, o pessoal disse, tem uma ligação urgente, precisa entrar agora. Quando entrou, a mãe estava em lágrimas dizendo, o meu filho, acaba, ou seja, ele não ia poder ter filhos. O outro testículo se formou. E depois eles fizeram o estudo, porque às vezes há a possibilidade do testículo ter ficado embaixo, né, atrás, mas os médicos disseram que nesse caso dele era impossível, porque se isso tivesse acontecido com o tempo que ficou demorando, teria também não resolveria, ficaria podre e não teria mais resultado. Deus fez nascer os testículos. Depois essa irmã, que era muito simples, virou uma advogada. Hoje esse menino já... A última vez que falei com ele, ele tá grandão, coisa mais linda. Já deve até ter casado. E o Senhor fez essa maravilha para a honra e glória do nome de Jesus. Por que eu estou dizendo isso? Eu não sou nada. Mas a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente.
Mesmo Jesus que operou através de Paulo, de Pedro, dos apóstolos e de grandes heróis da fé, grandes homens e mulheres de Deus no decorrer dos anos. Ele quer levantar uma geração de avivalistas, de pregadores. Escute, porque é muito sério o que eu vou dizer hoje. Alguns milagres que outrora só aconteciam em grandes cruzadas, com Telly Osborne, Oral Roberts, ou em cruzadas com Davi Miranda, Manuel de Melo e outros. Esse mover agora já está acontecendo nas igrejas. Milagres que aconteciam só através de grandes televangelistas, em grandes eventos, agora está acontecendo em igrejas simples, até mesmo em células. Porque se Jesus não voltar até 2025, 1 a cada 2 crentes serão batizados com o Espírito Santo. Será o maior mover de avivamento da história. 85 mil pessoas morrem sem Jesus todo dia. Bilhões de almas estão indo para o inferno. Jesus não vai perder essas almas para o inferno. Deus vai nos levantar com autoridade, sem medo do diabo, sem medo de Satanás, tomando posse da palavra e caminhando no sobrenatural. Deus está cansado de popstar e de palavra de reteté que não leva a nada. Animadores de plateia, não leva a nada. Isso aí não leva a nada. Pessoa pula, ai que legal, ai que bênção, tira o pé do chão, ótimo. Aí depois, isso aqui quem pregou, não sei, não lembro. O que Deus vai fazer no último tempo são os operadores de milagres e maravilhas. Os evangelistas, os apóstolos, para a glória do nome dele. E uma grande colheita, a maior colheita da história vai acontecer. As cruzadas vão voltar nas ruas, nas igrejas. Eu tive uma reunião com um homem, todas as tendas que Chamba usava, Osborne usava, estão todas prontas. Todas prontas. Nós só estamos esperando os recursos chegarem para nós colocarmos isso em ação. Orem por isso, queridos. Orem por isso. Porque alguns de nós Deus já tem nos dado, irmãos, mais do que nós merecemos. Agora nós precisamos partir para cima e ganhar almas em nome de Jesus. Nós não podemos perder o foco, nem a fé e nem a visão. Nós precisamos fazer. Pregue simples, pregue a verdade. Chame o povo para os milagres. Pregue o batismo com o Espírito Santo. Quem muda as pessoas é Jesus, não é você. Não adianta. Não é na força do teu braço. Não depende de quem é, de quem faz ou de quem pode, mas de usar Deus, misericórdia. É pelo Espírito. É pelo Espírito. Eu quero orar por você agora. Pai, te dou honra e glória por cada testemunho. Te agradeço por cada vida que foi tocada. Por mais uma vigília, por mais uma série de milagres sobrenaturais. E eu sei que ainda tem tanta coisa, meu Deus. O testemunho da Ive. Testemunhos na Bahia. Meu Deus. Quantas cruzadas, quantos milagres. Os batismos com o Espírito Santo, onde as crianças são batizadas. Oh Deus, toda a glória seja dada a Ti. Faz, Senhor, com que as pessoas que estão me assistindo agora voltem a ter fome. Que aqueles que vão ler esse livro tenham fome para se trancar no quarto, jejuar e orar dias. Se possível, se preciso, semanas.
e saírem como tochas de fogo. Assim como Wesley disse, me dê 10 homens que não temam nada senão a Deus e detestem o pecado, e eu incendiarei o mundo. Ai, Jesus, em nome de Jesus, levanta os operadores de maravilhas. Levanta os evangelistas. Senhor, onde a igreja perdeu a fome, onde a igreja hoje se alimenta com tão pouquinho e acha que está bom. Na minha época, se o Senhor não falasse, nós não saíamos de lá enquanto não ouvia a tua voz. Não, ou o Senhor descia, ou então a gente não saía de lá, não, Jesus. Ah, Deus, levanta os intercessores, as intercessoras. Avivamento é lágrimas. Senhor, oramos nessa madrugada por homens que foram avivados e que agora, Senhor, estão afastados da tua presença, talvez na igreja, no altar, mas não estão mais caminhando pelo Espírito, que voltem. Nós precisamos deles, Senhor, eles são preciosos. Levanta os caídos, os quebrados, os oprimidos, aqueles que o diabo matou no meio da caminhada, se afastaram, ressuscita, Deus. Levanta o vale de ossos secos, aqueles, ó Pai, que se decepcionaram, aqueles que se desgastaram, aqueles que perderam o ânimo, a fé. Ó Deus, em o nome do Senhor Jesus, eu declaro, Pai, um mover extraordinário e um exército de remanescentes fiéis sendo levantados. Senhor, agora coloque as mãos sobre os teus olhos, ativa os olhos, ativa os ouvidos, ativa a mente, o coração para aprender a ouvir a tua voz, os pés, a voz, e usa-os, Pai, no poder extraordinário e sobrenatural. Em nome de Jesus. Usa as irmãs, as jovens, os jovens, as mulheres, os homens, as crianças. Usa essa geração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Oh, aleluia. Se tem alguém que quiser comentar algo, como, por exemplo, qual testemunho chamou sua atenção, ou quiser falar algo, fique à vontade, pode abrir os microfones. Da minha parte já está falado. Pastor Marcelo colocou agora aí o número da conta, né? No começo do programa aqui, da live, Deus me tocou para nós abençoarmos a vida dele, tá bom? Então você que sentir no coração, faça uma semente. Eu vou fazer uma semente também na segunda-feira. Quem quer falar, fiquem à vontade aí, abram aí. Ou peçam uma palavra, tá? Tem alguém aí que quer falar algo? Minhas mãos brilham de novo, bispo. Oh, glória. Isso é prosperidade na tua vida, minha irmã. Amém. Glória a Deus. A glória de Deus, viu? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, irmã Castorina. Estou aqui com o seu pedido, ó. Estou aqui com os pedidos. Salmo 126, ó. Essa semana é a última semana, viu, gente? Nós vamos para cima disso, em nome de Jesus. Tem mais alguém que quer falar alguma coisa, quer perguntar? Aproveite agora, quer tirar dúvida. Eu queria falar algo. Eu tive uma impressão quando eu olhei para o Elias, o Elias Guedes. E eu tive uma impressão no meu espírito que tem sobre a vida dele um empreendedorismo. Faz sentido? Tá ligado? Uau! Glória a Deus. Glória a Deus, é isso aí. Amém, filhão. Alguém mais quer falar?
Uau, olha aí. Olha aí que benção. Ó, tá vendo? Meu Deus. É forte, né? O Ministério de Socorro aí, ó. Eu creio Aleluia. em nome de Jesus. Obrigado por compartilhar, meu irmão. Tem mais alguém que quer falar? Tinha uma irmã que falou que queria. Marcelo quer falar? Eu. Pastor. Amárcio. Abre aí. Amárcio, Abre aí. tá aberto. Então fale. Não, eu estava lembrando, você precisa contar aquele testemunho da Zilda. Da Zilda, é verdade. Vou até anotar aqui, ó. Aquele Muito. é forte. O testemunho da Zilda é o seguinte. Tem que falar pro Bruno não cancelar e pôr esse aí. O testemunho da Zilda é o seguinte. Vou até pôr outro fundo aqui. Porque eu conheci. Sim. Né? Não, toda a família, né? Inclusive... Foi toda a família. Foi impactado. A Zilda foi o seguinte, nós tínhamos comprado a rádio Plenitude, era uma rádio sertaneja, e nós compramos pela fé, numa loucura, e cheguei lá na rádio do dia para noite, depois compramos, falei, agora acabou aqui, não toca mais sertanejo, só vai tocar evangélico, só que nós não tínhamos CD evangélico, nós tínhamos lá um MD, que tocavam as músicas do David Killa e outras do Diante do Trono, e eu tinha um CD da Cassiane que eu tinha comprado pirata, que eu paguei R$5, era o que tinha para tocar, irmão. Se gostasse, era isso. E aí eu tinha tirado o Baquim, que é o meu pai na fé, outro dia nós vamos pôr ele aqui para pregar. Eu tinha tirado ele da rádio que ele estava e tinha convencido ele, falando, ó, o que a gente paga nessa rádio, a gente paga uma parcela na nossa. Só que a rádio que a gente estava já era evangélica há muito tempo, e entrava telefonema e tal. E essa rádio, imagina, para tirar de sertanejo para evangélico. Então só tocava lá, tocava o telefone e entrava música caipira, gente pedindo música caipira, enfim. Até esse processo mudar foi um negócio terrível. E aí nós precisamos vender o horário para pagar as parcelas da rádio, para pagar a transmissora, essas coisas. Então eu vendi o horário por irmão José Maria e o Baquim também tinha colocado um pouco de recurso. Só que quando eles iam fazer o programa, não tocava o telefone, irmão. Você falava, irmão, o que você que tá ouvindo? Liga para nós. Ninguém ligava. Ninguém ligava, irmão. Nem para falar mal ligava. E aí eu comecei a ver o pastor fazendo o programa 1 hora, 2 horas, nenhum telefonema. E depois o outro irmão fazia aquela baita palavra e preparava. E eu ficava olhando aquilo e falava, Jesus, como eu era de rádio, eu sabia. Eu falei, meu, se não tiver ouvinte, acabou. E eu fiquei sem saber o que fazer. E aí eu começava, aí eu entrava, tinha um banheirinho bem apertadinho. E eu entrava no banheiro, a gente abria a rádio 5 da manhã. E eu entrava nesse banheiro e começava a clamar, falava, Deus, pelo amor de Deus, ou o senhor faz alguém ouvir isso aí, ou faz alguma coisa, porque se o senhor não fizer, eu tô perdido. E os pastores vão desanimar e aí, enfim, eu vou ficar envergonhado. E quando eu começava a orar, Deus começava a fazer um ligar, outro ligar, e a coisa foi melhorando. E aí não tinha mais jeito, eu tava lá, eu falei, bom, agora é o seguinte, esses horários tudo vago, eu falei, eu vou fazer o programa, e falei, senhor, você comigo. E aí começamos a fazer o programa, aí Deus falou assim, olha, tem uma moça que está ouvindo, seu nome é Zilda, você quer tirar sua vida. E Deus foi declarando ali, Deus foi revelando a história dela toda. E essa mulher ia se matar, essa mulher voltou para Jesus. Voltou não, aceitou Jesus. Veio para a igreja. Deus chamou ela pelo nome. Ela tinha uma grande influência na região ali do Jardim Elba. Toda a família dela se converteu, mas foi muita gente, a igreja encheu. A rádio começou a virar conhecida. E essa rádio ficou assim, uma das mais ouvidas de toda aquela região, a ponto que nós lotamos a igreja de Sapopema só com aquela rádio, né? E quando Deus tirou a rádio é porque ele queria nos levar para São Paulo. Nós sofremos muito, porque a gente não queria, né, que acabasse. Mas Deus tinha plano melhor. Esse da Zilda foi uma coisa assim tremenda. Deus deu o nome e mudou a história dela,
mudou minha história, mudou a história porque ninguém conhecia. Então, quer dizer, a gente precisava de algo que ou era Deus que fizesse, né? E aí depois Deus levantou o irmão Gilberto, que investiu na rádio. Nós trocamos a antena. Nós saímos de um transmissor de 150 para 550, conseguimos fazer um negócio assim que foi uma coisa extraordinária. Foi Deus, né? Então é o que eu falo, quando Deus te chama, né? E quando nós fizemos o acordo, eu iria sair para vender anúncio. Mas Deus falava para mim, não, você não vai sair para vender anúncio. Você vai pregar aqui, você vai fazer a obra aqui. E o resto eu vou fazer. Só que você imagina, esse tempo de espera é muito duro, muito difícil, né? E aí, às vezes, eu acho até algumas pessoas acham que eu sou meio frio, porque às vezes alguns irmãos na igreja, e eu vejo que eles estão passando aquela prova, naquela luta, né? Não é fácil. E aí parece que às vezes você não está envolvido, mas não é. Na verdade, você sabe que tem lições nisso, tem propósito nisso, tem um mover de Deus nisso, né? E o Senhor está trabalhando. E a gente sempre sai depois dessas guerras mais ricos, mais abençoados em todas as áreas. Foi igual quando eu fui na rádio musical lá a primeira vez. Falei com o Lelis na época, né? Eu falei, eu quero comprar um horário aqui, quero saber quanto custa e tal. Pensamento de crescer. Mas não era ninguém, não tinha conhecimento nenhum. E ele falou assim, para que você quer saber, irmão? Você não tem dinheiro para isso. Na verdade, custava um preço de um carro popular na época, quando estava saindo ali. Sei lá, uns 15, 20 mil, né? Um programa de 1 hora, segunda a sexta. Quem bate, esquece, mas quem apanha não esquece. Eu lembro uma vez depois, né, que Deus me deu tantos horários, ele falou assim para mim, Marcelo. Falou para mim e para minha esposa. Não, para você eu vendo casa no Alphaville, vendo meu carro, vendo qualquer coisa, porque eu nunca vi alguém que Deus prospere igual você e não sei o que lá. Mas eu não lembrava que um dia ele falou para mim que ele não quis nem falar o valor, para você ter ideia. Então isso é tremendo. Eu glorifico a Deus por isso, porque esses desdéns, tem gente que pega isso e fica vítima, tá entendendo? Não? Eu sempre peguei o limão e fiz uma limonada. É isso que vocês têm que aprender. Por exemplo, o camarada tem vezes que eu tô até com vontade de desistir. Mas só de eu pensar uma meia dúzia que quer que eu desista, é que eu não desisto. Aí eu falo, agora vocês vão morrer louco. Tem que fazer do limão a limonada. Porque tem gente que pega isso, eu podia ter pego e falar, eu era um jovem com vontade e mataram o meu sonho. Então quer dizer, meu irmão, se o sonho não era dele, o sonho era meu, eu tinha que ir atrás, né? Então, e glória a Deus por isso, né? E vamos que vamos. Mas esse foi forte mesmo, viu, Márcio? Assim como também, eu vou contar aqui num desses dias, já contei, mas mais pra frente eu vou contar. Quando eu estive na sua casa, que você expulsou o demônio que estava na minha vida, e eu fui batizado no Espírito Santo no mesmo dia. E isso passou a ser marca do meu ministério. A ponto de eu ver uma vez um menino na nossa igreja de Sapopema, que não era igreja não, lá no Madalena, começando o ponto de pregação, um menino católico chegou lá e foi batizado antes de aceitar Jesus, começou a falar em línguas. E ninguém entendeu nada. Isso não pode. Eu falei, não pode? Vai nessa que não pode. Você ia falar. E no mesmo dia, quando você foi batizado com o Espírito Santo, eu tive uma visão que você ia ser um pregador de multidões no estádio. Sim. Com 14 anos. Sim, eu não sabia nem um versículo da Bíblia. Nada. Então. A gente precisa crer naquilo que Deus faz. Claro. E isso, Márcio, que eu estou falando é o seguinte, a importância do profeta falar. Né? Você liberou o que Deus mandou, a responsabilidade não é mais sua. O Deus que falou na tua boca, é Ele quem vai fazer. Então, às vezes, tem gente que tem o chamado, mas ele fica preocupado com a reputação. Profeta não tem que estar preocupado com a reputação. Entende? Porque na maioria das vezes eles não vão te amar, não vão. Porque imagina, irmão, é difícil. Você vem, você dá uma palavra dura, vem contrário a tudo, todo um sistema. Eu entendo também, não é fácil. Se a pessoa não estiver muito sensível em Deus, né, e Deus não falar com a pessoa, né? Mas a gente tem que entender o seguinte, quem nos chamou é o Senhor, você tem que fazer a obra
e entender as hierarquias, entender o tempo, né? Entender como... Porque assim, também o apóstolo Paulo dizia, né? Quando você era menino, você fazia coisa de menino. Né? Eu falo para os irmãos aqui, tem muita gente, muita coisa que eu era contra o meu pastor, não contra ele, mas que eu achava que a forma que ele estava fazendo errado, mas quando eu fui ter igreja, eu fui entender o porquê que ele fazia daquele jeito. Entende? Então, mas isso é só com a maturidade, não é? Então, agora, Deus me chamou para ser ministro de avivamento, aí você quer mudar a batista, você não vai mudar, irmão. Não vai mudar. Você tem que fazer o que Deus te chamou para fazer. Né? Então, é isso. Irmã França quer falar? Oi? E você pediu para o nosso Pai na fé colocar a mão na sua cabeça e te enviar. Não só isso. Na verdade, assim, quando Deus me deu a campanha de 7 sexta-feira, eu fui até ele. E mostrei para ele o que ia acontecer, botei um vídeo e falei, ó, nós estamos na consagração, vai acontecer daí para mais. Ele falou, pode fazer. Só que quando começou a acontecer, lotou. E nunca tinha tido culto de sexta-feira. E aí começou as pedradas. E aí os outros pastores começaram a ficar com ciúme. Aí o que acontece? Aí eu pregava no domingo, na sexta eles pregavam no domingo. E aí começaram a fazer projeto para tirar o culto. Né? E até eu tenho uma história, depois eu conto aqui para vocês. Aí até que Deus me mostrou aqui já, né? Aí o que aconteceu? Eu fui até ele e falei para ele, falei, olha, pastor, quem me ensinou isso foi você, não foi outro. E a coisa é a seguinte, se o senhor não quiser, eu não prego nunca mais o evangelho. Nunca mais. Eu vou dobrar meu joelho aqui, você vai pôr a mão sobre a minha cabeça, só que você vai se responsabilizar. Se alguma alma ia ser ganha através de mim, você assuma. Eu não tenho nada com isso. Você é minha autoridade. Se ele falasse para mim, você não vai pregar, eu não vou pregar. Aí ele teve temor, porque ele me viu nascer, ele sabia que Deus era na minha vida. E ele falou, não, Deus vai te levar muito longe, Deus é contigo, eu vou te abençoar e tal. Aí fizeram uma reunião, nos abençoar, porque eu falei, também não sai se não for debaixo de bênção, que eu não sou. Eu posso ser menino, mas eu sei a Bíblia. Aí me abençoaram. Aí os pastores lá, que depois foi pastor até que traiu ele, falando para ele, os caras queriam, aí tomaram minhas cadeiras, tomaram o som. E queriam o ponto de pregação que era a garagem da minha casa. Aí o Baquinho falou assim, você quer a casa dele também? Mas aquilo era o próprio Deus, irmão. Nós precisamos entender isso. E aí, quer dizer, foi uma bênção que com o tempo... Aí você dizia, né? Vou enricar. Agora que eu vou enricar. Lembra disso? Não, na verdade, nem falei enricar. Eu falei assim, agora... O Espírito Santo falou para mim, falou assim, se eles fizerem isso, porque eu sabia, e foi tão de Deus que Deus falou assim, fica quieto. E nesse mesmo dia que eles decidiram tirar as cadeiras, o pastor Natal me chamou, me deu um cheque na hora, falou, vê lá quanto que é que eu compro tudo. Então não adianta, irmão, se a obra é de Deus, isso aí está na Bíblia, irmão. É o conselho, foi Nicodemos? Não foi Nicodemos. Quem foi que deu o conselho que falou, se a obra é de Deus... Não. É o sacerdote. Gamaliel. Exatamente. Gamaliel. Exatamente. Irmãos, vamos esperar. Porque se é de Deus, não adianta vocês se levantar contra, porque vocês não vão conseguir parar a obra de Deus. E foi exatamente aí o que aconteceu. Mas as pessoas têm dificuldade de entender isso. Deus ser na minha vida não significava que Deus não era na deles. Tanto é que as duas obras... Paulo brigou, discutiu com Barnabé, exatamente. Vou pôr a irmã para fazer a escola bíblica para nós aqui, que ela é uma... O que aconteceu? Ao invés de ter uma caravana, agora tinha duas. Porque Deus nunca perde, irmão. Era uma caravana indo para um lado. Barnabé, aquilo aí foi Deus que permitiu. Aí um foi para um lado. Agora, ao invés de um cheio, tinha dois. Multiplicou. Na obra de Deus não divide, multiplica.